Beleza, 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 beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, vocês lembram que há 2 ou 3 dias eu trouxe aqui informações sobre esse processo de contratação de jogador, de treinador. O assunto agora é treinador. E eu avisei, né? Não vai haver nenhuma definição agora. Vai ser um processo lento. O Santos só deve contratar treinador, só deve fechar com o treinador lá para meados de dezembro. Eu disse isso ontem ou anteontem, certo? Porque eu tinha essa informação. E hoje conversei com muitas pessoas. Conversei lá na Vila Belmiro, já tinha conversado por telefone também. Enfim, e fui muito bem direcionado para o que está acontecendo neste momento com o Santos e bate com essa informação de ontem ou anteontem, né? Essa informação que eu dei, que esse processo da contratação dos treinadores vai ser um processo lento, que não vai acontecer da noite para o dia. A não ser, é claro, que o Guardiola ligue para o Marcelo Teixeira. Ô, Marcelo Teixeira, vocês estão aí com cargo vago de treinador? Estou cansado aqui da Europa, tô a fim de dar um tempo aqui no Manchester City e vou aí treinar vocês. Você topa? O valor depois a gente combina, isso não é problema. Você topa? Aí pronto, a contratação do treinador vai ser definida amanhã. Se isso acontecer, amanhã vai ser definida. Né? É óbvio, né, gente? Então é claro, né? As pessoas são inteligentes. A tendência hoje, pelas movimentações, pela preocupação do presidente Marcelo Teixeira, pelas intenções dele, é que esse processo de contratação do novo treinador seja um processo demorado. Isso não vai acontecer da noite para o dia, tá? Então, traduzindo aqui para vocês, não aguardem o anúncio de um novo treinador para amanhã, depois de amanhã ou para a semana que vem. Não é isso que eu estou ouvindo de pessoas de dentro do clube e de pessoas que eu confio. Vamos lá. Primeira informação para vocês. O presidente Marcelo Teixeira não conversou com nenhum treinador. Todos esses treinadores, os nomes desses treinadores que estão circulando aí, eu já trouxe vários, trouxe o nome do Renato, trouxe o nome do Cuca, trouxe o nome do Pedro Caixinha. Conversei hoje com o Pedro Caixinha, vou transmitir aqui o que ele respondeu para mim. Antônio Oliveira, o Gustavo Quinteiro, lá do Vélez Sarsfield, né, o argentino, Luiz Castro, enfim, todos esses nomes são nomes sugeridos por dirigentes dentro do clube, pelo comitê de gestão, por assessores. O presidente Marcelo Teixeira está ouvindo todo mundo, ouvindo o Galo, ouvindo os assessores diretos, ouvindo o pessoal do comitê de gestão, ouvindo todo mundo. Então, as pessoas estão lá, né, dando a sua sugestão. Quando eu falei aqui, em determinado momento, que o nome do Pedro Caixinha havia crescido, depois o nome do Cuca voltou a ser falado, e essa semana agora fortaleceu muito o nome do Renato Gaúcho. Por quê? Porque são as pessoas, né, que estão falando lá dentro do clube, e isso vai ganhando força, então ganha força lá dentro, porque é claro, o Marcelo Teixeira é um ser humano, ele vai tomar uma decisão, e certamente essa decisão vai ser baseada no que ele pensa e no que as pessoas que estão ao redor dele pensam também, certo? Então não vai ser vai ser uma decisão dele, isso é certo. A palavra final vai ser dele, mas vai ser uma decisão certamente influenciada por opiniões das pessoas que estão ao lado dele também, né? Ele tem o seu próprio juízo, ele vai ter a palavra final, mas evidentemente que essa palavra final dele pode ter a influência de outros dirigentes do clube que estão ali no dia a dia com ele e convencendo, né? Falando isso, A ou B, de A ou B, ou falando isso mal ou bem de um treinador, isso vai ajudando o presidente a formar uma opinião. O Galo não vai ter interferência nessa decisão, né? Aliás, o Galo é um caso à parte. O Galo é um caso indefinido. O Alexandre Galo, executivo de futebol, a gente não sabe nem se ele continua no clube. O que eu trago para vocês hoje, pelo que eu apurei, pelas minhas últimas apurações, é que o presidente Marcelo Teixeira
vai encabeçar essa decisão. Ele que vai dar a palavra final. Ele assumiu a responsabilidade de ele definir o nome do novo treinador. E o primeiro ato dele, esta semana, logo depois da definição da saída do Fábio Carille, o primeiro ato dele foi pedir ao departamento de futebol que encomendasse uma lista ao scout do Santos. Ele deu uma tarefa ao scout do Santos. Qual foi essa tarefa? Eu quero que vocês façam um mapeamento de todos os treinadores do mercado sul-americano, mercado europeu, todos, os melhores, os que mais se encaixam com o nosso perfil, os treinadores que, né, supostamente estão dentro do nosso orçamento. Claro que o scout não vai analisar Eu fiz uma brincadeira agora há pouco aqui com o Guardiola, é claro que os caras não vão perder tempo de ficar fazendo aqui a análise do perfil, do desempenho dos últimos anos do Guardiola, evidentemente, porque o Santos não vai ter bala para contratar o Guardiola, né, gente? Então, me entendam aqui. Eles vão fazer o mapeamento, a análise do desempenho dos treinadores que o Santos tem condições de contratar, evidentemente, certo? Que isso fique bem claro. Mas foi, sim, uma tarefa pedida pelo presidente Marcelo Teixeira. E o presidente Marcelo Teixeira deu até amanhã, hoje é terça, né? Quarta-feira, deu até quarta-feira à equipe de scout para que eles entreguem ao presidente uma lista de treinadores e com ela a análise do desempenho desses treinadores nas últimas temporadas. Ele falou, olha, o treinador que nós queremos, ele tem que ter esse perfil. Com base nesse perfil, com base nesse orçamento, vocês vão fazer aí um mapeamento para mim e eu quero isso até quarta-feira. Então, gente, o Santos não está próximo de contratar o Luiz Castro, não está próximo de contratar o Renato Gaúcho, não está próximo de contratar o Pedro Caixinha. São todos nomes muito bem cotados dentro do Santos. Tem pessoas importantes que defendem a contratação do Renato Gaúcho, tem o próprio Marcelinho, filho do presidente Marcelo Teixeira, gostaria de contratar o Renato Gaúcho. Era um dos técnicos, é um dos técnicos que ele gostaria de contratar. Então, é um nome que tem importância. É um nome que ganhou força nos últimos dias. Mas o presidente quer fazer uma análise muito mais completa, muito mais profunda sobre o novo treinador. Ele não quer errar. Ele não quer errar. E outra, por que eu digo também que esse processo deve demorar? Porque o presidente, também isso, a diretoria entende, que é melhor esperar um pouco mais para ver como é que vai ficar aí a dança das cadeiras no futebol sul-americano, né? Tem muitos técnicos que estão empregados, mas podem ficar no mercado a partir do final do Campeonato Brasileiro, certo? Ou do final das temporadas do Campeonato Argentino, Uruguaio, enfim. Vai ser um processo de análise que vai começar a ser aprofundado a partir da realização da entrega dessa lista de treinadores para o presidente Marcelo Teixeira. O presidente Marcelo Teixeira tomou essa iniciativa. Foi iniciativa dele de pedir essa tarefa à equipe de scout do Santos. Ele pediu para que essa lista fosse feita, para que ele pudesse, claro, é óbvio que ele vai chamar ali, né, os seus assessores, os dirigentes, o pessoal do comitê de gestão, para ajudá-lo a definir um nome com base nessa lista, mas é apenas um processo, o início de um processo de contratação. Como eu disse, não há pressa. Eles querem também esperar o final do Campeonato Brasileiro, especialmente, para saber como é que vai ficar o mercado, para ver aí os nomes que vão entrar no mercado, e aí depois eles vão tomar uma decisão. Então pode ser, o próximo técnico do Santos pode ser o Cuca, pode ser o Pedro Caixinha, pode ser o Renato Gaúcho, pode ser Antônio Oliveira, é um nome que alguém defende lá dentro, mas eu acho que não tem zero possibilidade. Os nomes mais fortes hoje, os mais defendidos hoje dentro do Santos, eu já falei, Renato Gaúcho, Cuca e Luiz Castro também é um nome bem defendido. Pedro Caixinha também.
O Pedro Caixinha, eu liguei não, né? Mandei mensagem para ele. Vou ler aqui exatamente a conversa que eu tive com ele hoje. Isso foi na quarta-feira. O colega Fabiano Fará, ele também já teve um contato com o Pedro Caixinha, e o mesmo que o Pedro Caixinha disse ao Fabiano Fará, ele disse para mim, tá? Se é mentira, se é verdade, se o cara está escondendo o jogo, aí é outra história. Mas eu tenho a obrigação aqui, como jornalista, de dar a versão da pessoa com quem eu falei, tá? Mandei uma mensagem para ele hoje, era 17 horas. Primeiro eu perguntei se ele tinha interesse de me dar uma entrevista aqui para o meu canal. E ele disse o seguinte: olá, boa noite, muito obrigado, mas eu não tenho nada a comentar no momento. E agradeceu, obrigado. E eu insisti e expliquei exatamente o que eu queria, expliquei que o nome dele aqui em Santos estava sendo muito bem comentado, que muitas pessoas dentro do Santos defendiam a contratação dele, e eu quis saber se alguém do Santos entrou em contato com ele, se já houve algum tipo de conversa do Santos, de alguém do Santos com ele. E ele me respondeu o seguinte: como lhe disse, não tenho nada a comentar. Ou seja, ele negou, mas deixando ali uma brecha, né? Ele poderia ter dito, não conversei com ninguém. Ele preferiu dizer, não tenho nada a comentar. E eu não duvido que alguém do Santos já tenha conversado com ele. Não duvido, ou com ele, ou com o Luiz Castro, não duvido. O que eu duvido é que o Santos esteja próximo de contratar algum treinador. Esses ou qualquer outro. Duvido, porque não foi o que eu apurei, tá? Agora, que alguns dirigentes do Santos, amando até do presidente Marcelo Teixeira, estão conversando com vários profissionais para ter uma conversa prévia, para entender o que o cara pensa. Porque que adianta você falar do Pedro Caixinha se o cara está decidido a sair do futebol brasileiro, ele saiu do Red Bull Bragantino e quer agora trabalhar na terra dele, quer trabalhar no futebol português. Então nem adianta, seria um nome a menos na lista para ser avaliado, correto? Então por isso que alguns contatos estão sendo feitos. Como tem gente fazendo contato com o Renato Gaúcho, tem gente fazendo contato com o Luiz Castro, para ter uma primeira análise, para saber se há alguma intenção, se o Santos resolver fazer uma proposta, se há alguma intenção desses profissionais conversarem, aceitarem conversar com o Santos. Então, é um contato preliminar, um primeiro contato. Isso não quer dizer que o Santos vai contratar esses treinadores. É apenas um primeiro contrato. Um primeiro contato. Certo? Aí depois eu agradeci, desejei boa sorte e ele, muito obrigado, igualmente, uma pessoa educada, me atendeu tranquilamente, numa boa. Então, gente, resumindo aqui a questão do treinador, são vários nomes, né, que estão lá em pauta no Santos. A decisão vai ser fechada, vai sair da cabeça do presidente Marcelo Teixeira. E antes de tomar qualquer decisão, ele vai fazer uma análise profunda dos treinadores, né, que estarão nessa lista aí preparada pelo pessoal do Scout do Santos. Nesta quarta-feira, esse é o prazo pelo menos que ele deu à equipe de Scout, nesta quarta-feira ele vai receber dessa equipe de Scout do Santos uma lista de treinadores sugerida por eles, né, sugerida pelos analistas do Santos. Então é isso. E aí, a partir daí, é um processo que vai demorar. Claro, como eu falei aqui, fiz a brincadeira com o Guardiola. De repente, dentro dessa lista, o Marcelo se encanta com algum treinador e aí faz um contato e as coisas caminham rapidamente. Beleza, o Santos vai ter aí o seu profissional em uma semana, em 2 semanas. Mas essa não é a tendência hoje, terça-feira, dia 19 de novembro. A tendência, por tudo que o presidente Marcelo está fazendo questão de ter uma lista para ter outros nomes, né? Porque a intenção de ele ter uma lista, de ele pedir essa lista do Scout,
Qual que é a intenção? É de avaliar outros nomes, não apenas aqueles nomes que estão sendo sugeridos pelos seus assessores, pelos seus companheiros da diretoria do Santos. Ele quer ampliar esse leque. O presidente Marcelo Teixeira quer uma avaliação mais técnica e menos opinativa. Essa é a questão. É por isso que ele pediu essa lista, esse trabalho, essa tarefa à sua equipe de scout. Ele quer uma análise mais técnica. Ele quer mais subsídios para poder escolher o seu treinador. E por isso é que eu acho que esse processo é um processo que vai demorar um pouco mais. É só por isso. Essa é a tendência neste momento. Beleza? Acho que deu para entender, né? Acho que deu para ficar claro essa questão, pelo menos.